Estresse constante, irritabilidade, exaustão mental, fadiga, dores de cabeça e dores musculares podem ser sintomas da síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, causada principalmente pela alta tensão no trabalho. Cerca de 30% dos brasileiros sofrem com a doença, segundo a International Stress Management Association do Brasil. E a preocupação é que a cobrança por resultados e produtividade em meio à pandemia possam aumentar os casos de burnout no país. Para falar sobre o tema, conversei com Maria da Conceição Uvaldo, do Serviço de Orientação Profissional do Instituto de Psicologia da USP e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre o Trabalho e Orientação Profissional também da USP. Me parece bastante importante falar sobre burnout, falar sobre condições de trabalho no mundo que nós estamos vivendo. A gente não está falando de algo que é típico desse momento de isolamento social e de condições de trabalho tão complexas, mas algo que já é bem presente na vida de todos nós trabalhadores. As condições de trabalho hoje e a partir da década de 80, elas têm ficado cada vez mais complexas. A instabilidade, as incertezas fazem parte do cotidiano de todos nós. Esse tipo de relação com o trabalho, de uma necessidade de uma dedicação extrema, a que a gente é obrigado, até para parecer ou se sentir reconhecido, cada vez faz com que as pessoas dediquem mais tempo, não só o tempo de trabalho, mas o tempo mental às questões relacionadas ao trabalho. Isso remete a metas de reconhecimento pessoal, de você querer crescer, se desenvolver, e também, basicamente, ao medo, de se sentir ultrapassado, de ser demitido, de se tornar obsoleto no trabalho. Isso implica em condições de trabalho bastante complexas. É muito comum, a gente se sentir pressionado, até assediado para cumprir metas, para se dedicar totalmente ao trabalho. O trabalho será a vida da pessoa. A síndrome de burnout, basicamente, é exatamente esse esgotamento, essa exaustão que as relações com o trabalho nos colocam. Os principais sintomas, são basicamente um cansaço profundo, uma falta de energia, uma fadiga persistente, um distanciamento afetivo, uma certa indiferença que vai nos tomando, uma irritabilidade que pode aparecer do nada e um sentimento de baixa eficiência que vai tomando conta, que leva às vezes a uma ausência do trabalho, leva às vezes a sintomas mais complexos, até físicos, como dor de cabeça, algumas coisas mais complexas, como baixa pressão, mas o que é mais comum é mesmo essa sensação de fadiga, insônia. Algumas pessoas relatam também dificuldades gastrointestinais ou, às vezes, respiratórias. Esses são os sintomas mais frequentes. O que, na verdade, sempre remete a essa sensação de esgotamento, essa sensação de que você não tem mais energia, que toda energia que você tem ou tinha foi sugada pelo trabalho e não te resta mais nada, E o mundo do trabalho hoje, ele é muito assim, Ele te suga, ele te provoca o tempo todo a dar o mais e mais e mais. E isso a gente não está falando só de empresas tradicionais, a gente também está falando de empresas ditas modernas, com horários flexíveis e tudo mais, mas que no fundo, acabam tendo exigências até maiores, do que digamos, as mais tradicionais. A psicóloga acredita que a pandemia tem feito as pessoas trabalharem mais, seja presencial ou remotamente. E isso, somado ao medo do desemprego, da Covid-19 e à cobrança por produtividade, pode levar à exaustão mental. E agora, nesse momento em que as condições de trabalho especiais que a pandemia tem nos obrigado, ela faz com que essas sensações, esses sintomas, esse burnout aumente. Claro que o medo da morte, o medo da doença, tudo isso está muito presente, mas o medo também relacionado ao trabalho,
a perder o emprego, as condições de trabalho têm aumentado. E veja, não é difícil entender isto, né? Quando você está na vida normal, digamos assim, entre aspas, se é que existe isso de normal, você tem um tempo de trabalho, um tempo para ir para casa, e você, de alguma forma, organiza o trabalho e não trabalho. Na época agora que a gente tem vivido e ficado em casa e trabalhado em casa, esses tempos se misturam. Então, o tempo de não trabalho praticamente deixa de existir. Seja porque a gente se sente compelido a trabalhar mais, com medo, né, do que pode acontecer, do desemprego, da empresa ir mal, então a gente acaba trabalhando demais, seja porque também esse trabalho ele se sobrepõe às atividades domésticas. Todos nós estamos trabalhando muito mais, muito, muito mais. Então, o resultado disto é que a síndrome de burnout se torna ainda mais frequente agora nesse período de isolamento social e de todas essas condições cada vez mais complexas do mundo do trabalho. Prezar pela saúde mental dos funcionários é essencial para evitar o adoecimento nas equipes de trabalho. Segundo Maria do Carmo, é importante organizar encontros, mesmo que online, para falar sobre a vida, e não necessariamente sobre as demandas. É preciso enxergar e se preocupar com o outro. Uma forma muito importante de você conseguir lidar com burnout é realmente manter bastante contato com a sua equipe de trabalho, conversar com as pessoas. E os chefes, a mesma coisa. Você quer manter sua equipe trabalhando bem, com um nível de saúde mental razoável, é importante marcar reuniões, entrevistas, mas não aquelas, vamos fazer, o que nós vamos fazer de trabalho, nada disso, para saber como é que as pessoas estão, para que elas possam trocar entre elas, para que de verdade elas sintam que a vida continua e que eles possam trocar experiências. Isso é muito importante até para as pessoas se sentirem parte do time, da equipe, de sentirem que o seu trabalho está funcionando, para evitar exigências inadequadas. Isso me parece um ponto muito importante. Conversei com Maria da Conceição Uvaldo, do Instituto de Psicologia da USP, sobre a síndrome de burnout na pandemia. Eu sou Kainan de Oliveira, para a Rádio USP.